Glória, glória a Deus da pureza. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor, Pai amado, Pai eterno. Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos chamar o hino? 7 meia dúzia, 76.
Glória, glória ao teu nome, Senhor. Podemos chamar outro hino. 284. 224. Perdão, irmão. Santo, santo é o Senhor. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito Deus. Podemos chamar mais um hino.
Cântico 106. 106. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Santo é o Senhor. Querida Irmandade, agora nós vamos buscar a presença de Deus em oração. Tem chegado nesta manhã diversos pedidos por enfermidades, causas, tribulações, viagens, acidentados, famílias e pessoas testemunhadas desta graça. Também nós temos aqui alguns pedidos que foram feitos agora durante este término da semana, e vamos aqui ler para a Irmandade, vamos ajudar também estes irmãos em oração. Irmã Maria José da Silva, de Brasília, Distrito Federal, está com enfermidade no joelho. Irmão Eurides, do Parque das Nações, Santo André, roga as nossas orações por enfermidade. Irmão César Ferreira, da Vila Ré, roga nossas orações por grave tribulação e família. Irmã Luísa, de 8 anos, de Maringá, Paraná, está internada com meningite. Irmão José João Torres, de Mauá, São Paulo, está enfermo.
Irmão Manuel Ferreira da Costa, de Palestina, São Paulo, vai passar por cirurgia. Irmão José Gaspar de Azevedo, músico de São José dos Campos, está hospitalizado na UTI. Irmã Miriam Cleusa do Brás está com uma grave enfermidade e os familiares rogam nossas orações. Irmã Dolores Rodrigues de Moraes, de Mogi das Cruzes, sofreu uma queda, está com risco de amputação e roga nossas orações. Irmã Marlene Aparecida Mazotti, de Sumaré, São Paulo, vai passar por cirurgia e roga nossas orações. Testemunhada Luana do Jaraguá, roga as orações por enfermidade. Irmã Maria Gadim, do Jardim Monte Santo, está com enfermidade na perna e roga as nossas orações. Testemunhado Fernando Martins, de Sumaré, São Paulo, está com depressão e pede as nossas orações. Os testemunhados Suaio Sabé e Aline Sabé, da cidade de Braúna, roga as nossas orações pelo seu filho Duílio, que vai passar por uma cirurgia delicada na perna. O irmão Maluque Beli, da tribo de Catiá, no Amazonas, está com câncer na garganta e roga nossas orações. Irmã Maria Inês de Euclides da Cunha está internada e pede as nossas orações. Irmã Lômica da Vila Brasilândia está enferma. Irmã Maria Inês de Teodoro Sampaio está enferma e pede as nossas orações. Também nós temos aqui um pedido, o neto do irmão Ailton, do Jardim Pinhal, em Guarulhos. Um menino de 7 anos sofreu uma queda do telhado e encontra-se hospitalizado em estado grave. A família pede as nossas orações. Nosso irmão ancião do Jardim Angélica, irmão Josué, pede oração em favor de seu filho Cláudio, que está hospitalizado em razão de uma cirurgia no crânio. Também nós temos o irmão diácono José Espina, diácono na Vila Endres, em Guarulhos. A família pede em oração em favor do servo de Deus, que passou por uma cirurgia e está muito enfermo. Da mesma maneira, o irmão Egídio Ribeiro, ancião da Vila Ni, em Guarulhos, encontra-se muito enfermo e a família roga as nossas orações. Irmão ancião Marcos de Freitas, de Edmonton, Canadá, encontra-se hospitalizado e a família pede as nossas orações. Muitas necessidades no nosso meio e naturalmente o Senhor socorrerá estas famílias. E temos os agradecimentos. A irmã Aparecida Negrão, de São José do Rio Preto, agradece a Deus por grande livramento da família na pandemia. Irmão Josias Gonçalves da Silva, cooperador de Chavante, São Paulo, agradece a cirurgia de transplante que foi um sucesso. Irmã Cleusa Ferreira Mompian, de São João do Paudário, agradece por uma libertação de uma enfermidade. Tem muitos agradecimentos que não chegam ao nosso conhecimento. O certo é que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o Senhor tem operado maravilhas, o Senhor tem operado milagres, libertações, e devemos sim glorificar o seu nome em todos os momentos. Também temos uma família enlutada. O Senhor recolheu o irmão João Augusto de Souza, cooperador de Bebedouro, São Paulo, e os familiares rogam as nossas orações. Deus é poderoso para consolar esta família. E vamos pedir nesta manhã de domingo que o Senhor nos envie o principal,
o conselho da sua poderosa palavra. Assim, um dos servos de Deus, que pertence ao ministério, virá à frente e fará esta oração. Juntos vamos buscar a presença de Deus em oração. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, três e santo é o Senhor. Altíssimo Deus e bondoso Pai que está no céu, na terra e dentro dos nossos corações. Os nossos joelhos voltam a dobrar em ato de agradecimento, Senhor, por este dia de vida e na preparação tão santa, Senhor, qual concedeste a cada um de nós participarmos deste santo culto de adoração à Tua santidade. Graças te damos, Senhor, por ter nos chamado, tem conduzido nós até o presente momento, que continua nos abençoando, Senhor, neste santo serviço de culto, enchendo os nossos corações de alegria. Já nos 3 hinos que cantamos, sentimos a Tua presença, o Teu falar dentro do nosso coração. Já entremos, aleluia, cheio, aqui com a nossa botija cheia. Vamos sair daqui, Senhor, transbordando de alegria. Continua, Senhor, abençoando a Tua querida Irmandade, a Tua obra em toda a face da terra, o Teu santo ministério, os Teus filhos que viajam em missão da Tua obra, Senhor. Abençoa e dá saúde para os Teus santos filhos. Pai Celeste e Santo, quantos pedidos de oração foi mencionado, quanta necessidade de irmãos enfermos e irmãs também. Senhor, Tu és o Deus que tudo pode. Se Tu queres, Tu pode fazer uma grande obra e o Teu nome será glorificado. Continua nos abençoando em tudo. O Teu servo na presidência, envia do alto do céu a Tua palavra e fala com cada um de nós, Senhor, nesta manhã, para que possamos, Senhor, aleluia, sair daqui com a resposta, aleluia, da nossa necessidade. Glória ao Teu santo nome, Senhor. Pai Celeste e Santo, abençoa os velhinhos, avançados na idade, impossibilitados de congregar. Neste momento estão conectados, Senhor. Aleluia, bendito, ouvindo, aleluia, participando deste santo culto. Abençoa a todos por caridade, Senhor, e ajuda-os neste momento tão difícil. Em tudo te rendemos graças. É no nome amado de Jesus Cristo, Teu santo Filho, Filho do Teu amor, que és bendito por toda a eternidade. Amém. Glória, glória a Deus. Bendito é o Teu nome. Deus seja louvado. Glória a Deus. Podemos chamar outro hino. 443. Vamos cantar o hino 443.
glória ao teu nome, Senhor. Bendito Deus. Querida Irmandade, nós temos aqui um aviso, mas antes é importante agradecer a todos pelo empenho, pelo esforço nas nossas coletas. O Senhor tem nos abençoado grandemente no ano de 2022. Muitos atendimentos foram feitos neste período pós-pandemia. Os desafios foram grandes, mas só temos que glorificar o nome de Deus e o empenho, o esforço da nossa Irmandade nas contribuições. E aqui estamos suplicando mais uma vez que continuem nos ajudando. Sirvam a Deus com um coração generoso nas coletas, porque as necessidades são presentes. Os nossos irmãos diáconos têm atendido recentemente muitas calamidades, necessidades que envolvem a nossa Irmandade, não só aqui no estado de São Paulo, em outros estados. Então vamos servir a Deus com um coração generoso. E também, isso é importante, a Irmandade tomar ciência, porque já foi postado no portal da congregação uma arrecadação que será feita para atendimento das necessidades no exterior. Então nós vamos ler rapidamente, ainda tem tempo, mas é para que a Irmandade tome ciência. Já foi colocado no portal da congregação esta circular, a circular 148 de 2023. É uma circular dirigida ao Ministério e Irmandade. O assunto: a arrecadação para atendimento às necessidades das congregações cristãs no exterior. Esta arrecadação ocorrerá no mês de março de 2023. Cara Irmandade, a paz de Deus, conforme deliberação ministerial, lembramos que a arrecadação para atendimento às necessidades das congregações cristãs no exterior ocorrerá no final do mês de março, sendo que o fruto recebido nas datas abaixo especificadas será aplicado nas necessidades às quais se destinam. Solicitamos à cara Irmandade maior esforço na contribuição dessa arrecadação, tendo em vista o aumento substancial das necessidades surgidas em distintos países. A participação nessa arrecadação poderá ser por intermédio de transferência bancária, cartão de débito e caixas coletoras nas casas de oração. Orientamos a Irmandade que seguiremos o calendário conforme segue: dos dias 24 a 26 de março de 2023, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à arrecadação para atendimento às necessidades das congregações cristãs no exterior. Lembramos ainda que essa arrecadação se dará em todas as casas de oração do Brasil. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, Conselho dos Diáconos. Mais alguma parte? É isto, irmãos. Vamos servir a Deus com um coração generoso, embora temos ainda tempo e precisamos orar. Tem muitas necessidades no exterior. A nossa Irmandade necessita do socorro que vem de Deus, e o Senhor tem abençoado este povo aqui no Brasil, que nós estamos num país maravilhoso, um país que tem muitas riquezas e um povo também de bom coração, de coração generoso. Então as nossas coletas só temos que glorificar o nome de Deus, porque nós temos para
a nossa necessidade local, e também o Senhor tem colocado uma boa comunhão com os irmãos destes países de dar esta assistência. Então, a Irmandade nos ajude nesta parte também. Agora nós vamos permanecer em comunhão e o Senhor nos enviará do céu o conselho da sua poderosa palavra. Glória a Deus. Bendito teu nome. Querida Irmandade, o Senhor trouxe à frente sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 17. Diz o título: Paulo em Tessalônica e em Bereia. Iniciemos a leitura com a ajuda de Deus. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasón, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasón e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasón recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasón e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre,
e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali, somente até aqui. Querida Irmandade, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um breve histórico da igreja cristã no primeiro século, no início desta obra. E se vê aqui neste livro as lutas, as adversidades que surgiram no ministério não somente de Paulo, mas dos outros apóstolos, por causa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aqui nesta passagem que acabamos de ler, se nota que era um homem obstinado na fé. Tinha dentro dele uma responsabilidade de anunciar o evangelho da graça. Em todos os lugares que o apóstolo passava, ele falava da obra de salvação através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui não foi diferente. Ele já tinha passado por outra cidade na Macedônia, Filipos, enfrentou dificuldades ali. O Senhor fez obra, porque quando existe alguma dificuldade, o Senhor sempre aparece. Nas nossas orações, o Senhor sempre nos responde prontamente, e na vida de Paulo sempre foi na guia de Deus, na direção de Deus. Haja vista que antes de ir para a Macedônia, ele tinha um intento dentro do seu coração de anunciar o evangelho da graça na Ásia, mas diz a palavra que tanto ele como os seus companheiros foram impedidos de viajar, impedidos pelo Espírito Santo. Depois intentaram ir para Bitínia, e também diz a palavra que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Vejam como as coisas de Deus, elas têm um sentido. Não podemos agir por conta própria, necessitamos em tudo da direção e da guia de Deus. E bem-aventurado é você, irmão, é você, irmã. Este culto está sendo aqui, aleluia, está sendo aqui transmitido. Temos aqui um grande povo ouvindo o culto presencialmente, mas o culto está sendo transmitido para todos os lugares, inclusive daqui a algumas horas em outras nações, devido ao fuso horário. Então tem uma abrangência muito grande o culto online, e mais do que o culto online, a palavra de Deus, a palavra de virtude, a palavra de consolação, a palavra que muitas vezes nos corrige e direciona os nossos passos, porque necessitamos da orientação divina. Sem Deus não podemos fazer absolutamente nada. E o apóstolo Paulo era um homem que se deixava guiar por Deus. Então ele ficou em comunhão, debaixo de oração. E numa noite teve uma visão. Apareceu para ele um varão dizendo: vem para Macedônia e nos ajude. A necessidade era clara. O apóstolo Paulo entendeu como um sinal de Deus a orientação divina no seu ministério. Irmão, irmã, ouvinte da palavra, independente de ministério, de ter o ministério ou não, todos nós precisamos da orientação divina,
Todos nós precisamos estar, aleluia, na guia do Espírito Santo. Quando os nossos passos são guiados por Deus, nós sentimos segurança. Diante deste mundo tão tenebroso, estamos vivendo dias difíceis, uma tensão social. E isto não é pontual, não é somente aqui no nosso país, é no mundo inteiro. Mas nós não podemos perder o foco. Estamos aqui como peregrinos numa terra estranha. A nossa pátria está no céu. E enquanto aqui estivermos, nós temos que buscar as forças de Deus, o revestimento espiritual, para continuar lutando pela fé. Ser-lhe fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não foi assim que o Senhor falou? Irmão, e hoje o Senhor começa a palavra nesse sentido. É palavra de encorajamento. O Senhor, Ele vai te sustentar. Você chegou até aqui e não tema, porque não vai faltar a guia de Deus na tua vida. Pode ser que tenha alguma voz contrária soprando, aleluia, de maneira diferente, e você preocupado. Na tua fraqueza, você tem perguntado para o Senhor: Senhor, o que devo fazer? Como devo proceder? E o Senhor fala hoje: não vai faltar a orientação divina na tua vida. Saiba que nesta manhã de domingo, Deus marcou um encontro com a tua alma. Para alguns pode ser que você não tem nenhuma importância, mas para Deus você é muito importante. O Senhor escreveu o teu nome no livro da vida. Seja lá qual for a circunstância, aleluia, o amor de Deus tem sido, aleluia, grande em favor da tua alma e da tua casa. Então o apóstolo Paulo, aleluia, passou primeiro em Filipos, enfrentou adversidade, enfrentou luta, anunciou a palavra de Deus, anunciou Jesus Cristo, aleluia, anunciou a salvação. E aquele povo creu. Primeiro, começando com Lídia, o Senhor chamou ela, todos da sua casa. O Senhor permitiu também uma situação adversa, muito difícil. Ali o Senhor tomou o apóstolo pelo Espírito Santo e expulsou um espírito de adivinhação que estava ali tomando uma moça. E aquilo causou um grande prejuízo para os senhores desta moça. E o apóstolo Paulo injustamente foi parar na prisão, ele e o seu companheiro. Mas o Senhor apareceu. À meia-noite, Paulo estava ali cantando, clamando a Deus. O Senhor apareceu e o cárcere estremeceu. As cadeias se abriram. Aleluia! O carcereiro estava dormindo, ficou desesperado, desembainhou a espada e fez menção de tirar a sua própria vida. Paulo falou: não faças tal. Nenhum dos presos fugiram. O carcereiro ficou tão admirado com todo aquele movimento, recebeu a palavra de Deus. Paulo anunciou para aquele homem Jesus Cristo a salvação, e ele e a sua casa todos foram batizados. Ele ficou lá na prisão, mas vejam, Paulo era um homem muito sábio. Paulo conhecia profundamente a lei de Moisés. Era um homem criado aos pés de Gamaliel, um importante membro do Sinédrio, do Tribunal dos Judeus. Ele tinha um conhecimento enorme nas Escrituras e também tinha um diferencial. Ele tinha a cidadania romana, mas até então nenhuma autoridade ali em Filipos sabia
dessa peculiaridade. Mas quando ele declarou lá no cárcere, não só ele, mas Silas também, que tinham a cidadania romana, entrou um temor naqueles homens, e ele teve que ser liberto. Pediram até que saísse da cidade. Ele saiu. Pense que o apóstolo Paulo foi para casa, fugindo de alguma situação adversa. Imagine um homem que tinha sido açoitado publicamente, por certo seu corpo estava doído, estava machucado, o servo de Deus, mas ele tinha uma missão, e missão é missão. Quando o soldado está no campo de batalha, ele não pensa outra coisa a não ser na vitória. Irmão, você está na batalha. Você está na batalha, serva de Deus, e o Senhor te capacita a vencer a luta. O apóstolo Paulo era um homem resiliente. O que é a resiliência? A resiliência é uma capacidade de enfrentar, de superar as adversidades, as dificuldades. E quando um servo de Deus está com a sua fé apoiada em Cristo Jesus, ele não consegue, aleluia, ver as dificuldades, ele vê o operar de Deus. Irmão, se você está olhando com os olhos da carne, você vai enxergar tudo difícil, parece que não tem solução, esta causa parece insolúvel. Mas o Senhor hoje abre os teus olhos do Espírito, os olhos da fé. Você vai ver obra dentro da tua casa, você vai ver obra na tua vida profissional, você vai ver obra no seio da tua família, você vai ver obra onde você estuda, na sua área acadêmica. Independente do que você faz, tudo tem um fundamento. Deus te instrui agora e Deus te separa para você ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos dele lá na frente. Tudo é processo. Você passa por um processo que muitas vezes é difícil, é complexo, mas naquele processo o Senhor está te instruindo. Você está ficando um homem habilidoso, aleluia. Ter uma habilidade hoje para resolver um problema, aleluia, é um talento que é só a misericórdia de Deus. Oxalá que nesta manhã Deus dê para cada um esta capacidade de resistir. Fique firme, serva de Deus. Fique firme, servo do Deus Altíssimo. Saiba que o Senhor Jesus está no comando desta obra. Não é o homem, não, é o Senhor. Aleluia. E veja que o apóstolo Paulo, quando ele chegava nos lugares, ele não aparecia. Não era um homem que estava debaixo de holofotes, porque você tem algo que Deus não aprova. Aleluia, é aquele que busca glória para si. Não, Paulo em Corinto manifestou perante todos: a minha palavra, a palavra da minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas palavras de espírito e de poder, para que a vossa fé fosse apoiada em Cristo Jesus e não na sabedoria dos homens. Irmão, se você está olhando para Jesus Cristo, o Filho de Deus, você não vai se desapontar com nada. Você tem um foco. Você está olhando para a salvação da tua alma. Oxalá que nesta manhã o Senhor, através da palavra, faça você enxergar as coisas numa perspectiva diferente. Amplie a tua visão.
tem uma coroa reservada para você, e você vai vencer, você vai triunfar sobre o mal. Então, lá em Tessalônica, da mesma maneira, Paulo procurou ali a sinagoga dos judeus e começou a anunciar Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por 3 sábados arrasou com aqueles que estavam ouvindo a palavra a respeito das Escrituras, das profecias que existiam, aleluia, da vinda do Senhor Jesus, da morte na cruz. O plano de Deus foi ali, aleluia, aberto para eles. E falando também da ressurreição dos mortos, que são os fundamentos da nossa fé. Como Cristo ressuscitou dos mortos, Ele vive, nós também naquele dia ressuscitaremos, num corpo glorificado. Irmão, quando Ele falou, e falava com fundamentação nas Escrituras, quando Ele falou, a palavra, aleluia, entrou no coração daqueles judeus que estavam ali na sinagoga. Ele diz que alguns daqueles judeus creram, e uma quantidade considerável de gregos, de mulheres, das principais que estavam ali naquela sinagoga, também creram no Senhor Jesus, creram na salvação anunciada através da pregação de Paulo. A fé vem pelo ouvir. Todos nós precisamos ouvir atentamente a palavra, e não precisamos ficar apreensivos. Mas eu gostaria que o Senhor fizesse uma obra dentro da minha casa, que o Senhor aparecesse, aleluia, no seio da minha família. Irmã, irmão, aguarde, permaneça em oração, não desista, aleluia, persevere na oração, porque o Senhor tem uma promessa na tua vida, na tua casa. O Senhor não vai te deixar sozinho. Espere no tempo determinado por Deus. O Senhor tem promessa de salvação dentro da tua casa. É você que entrou aqui pela primeira vez, ou está ouvindo a palavra pela primeira vez, seja lá onde você estiver, aleluia, o Senhor fala: eu amo a tua alma. O Senhor separou você para uma grande obra na terra. Vai ter mudança, vai ter transformação, vai ter obra do Espírito na tua vida. Irmão, como é bom servir a Deus. E vejam que aqueles que creram, uma alegria vendo o movimento espiritual na igreja. Vejam que quando é dia de batismo, é uma alegria nesta igreja. Aonde quer que tenha um batismo, é uma alegria, traz uma comunhão extraordinária no nosso meio, não é assim? E o resultado do batismo, quando o Senhor faz as obras, chama, aleluia, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Isto é motivo de glorificação. Então todos estavam alegres, exceto alguns judeus desobedientes, porque sempre encontraremos adversidade, sempre encontraremos oposição. Nós temos um oponente espiritual que luta contra a obra de Deus na nossa vida, quer de todas as maneiras embargar a nossa carreira. Mas aqui hoje, pelo poder dessa palavra, o Senhor está repreendendo toda a força do maligno. Saiba que o Senhor está presente na tua vida. O Senhor ama a tua alma.
Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar em momento algum, porque você tem o nome escrito no livro da vida. Ah, como é bom sentir essa confiança, esta certeza. Mas os judeus desobedientes, o que fizeram? Aliciaram alguns homens perversos, motivados por inveja, porque a inveja é uma coisa terrível, é o espírito contrário que se manifesta e introduz no coração de alguém a inveja. E o Senhor nesta manhã, aleluia, está repreendendo esse espírito também. A inveja, aleluia, tem sido presente. Você enxerga com clareza a trama do inimigo, mas o Senhor, Ele te reveste nesta manhã com o poder dessa palavra. A inveja não terá efeito algum na tua vida, porque você está debaixo da proteção divina. Irmão, vejam que parte, aleluia, gloriosa, ali aqueles homens perversos, vadios, homens desocupados. As associações do mal são nesse sentido, são todas nesse sentido. O adversário da nossa alma trabalha com a mentira, com a desonestidade, trabalha com a maldade. Uma mente desocupada é terrível para produzir alguma ação do mal. Mas aqueles homens, tomados por este Espírito, eles não tinham ideia que o Espírito de Deus, aleluia, estava com Paulo, estava com Silas, estava com seus companheiros. Ali eles foram para a casa de Jason. Paulo estava hospedado na casa de Jason, e quando chegou na casa de Jason, não encontraram mais os servos de Deus, porque aquele intento maligno veio à tona, e alguns irmãos tiraram Paulo, tiraram Silas, os seus companheiros, e já seguiram um outro destino, a cidade de Bereia. E vejam que Jason foi levado na presença dos magistrados e acusaram. Olha, vejam que é uma acusação falsa. Eles estavam perseguindo o apóstolo Paulo, acusando o apóstolo Paulo de alvoroço, que era considerado no Império Romano uma rebelião. Era tido como rebelde aquele que agia desta forma, acusando o apóstolo Paulo de alvoroço e de um homem desobediente, contrariando as leis romanas, e também de traição contra a coroa, porque falava, mas este Paulo, ele apregou a um outro rei, e não César, ele apregou a Jesus. Vejam que é maldade. Mas hoje, pelo poder desta palavra, a maldade vai cair por terra. Deus é contigo. Não temas. O Senhor está trabalhando em favor da tua alma. Jason foi levado perante os magistrados, e olha que a pena para estes tipos de crime era uma pena severa, uma pena capital, uma pena de morte. Jason foi, junto com outros irmãos, ali na presença dos magistrados, foi preso, vamos dizer assim, aleluia, mas ele falou pontualmente tudo aquilo que estava acontecendo. Os magistrados, não encontrando nenhuma culpa em Jason, aleluia, colocaram ele em liberdade. Tem o escape, tem a libertação de Deus, principalmente quando alguém é inocente. Imagine aquele, há uns anos atrás, em São Paulo principalmente, havia delegacia e uma cadeia pública, e quando tinha algum preso lá, que foi preso injustamente, não devia nada, ele ficava na espera.
quando que vai chegar o alvará de soltura? E o delegado ficava lá atendendo o plantão, até meia-noite podia chegar um alvará de soltura, o carcereiro tinha que colocar em liberdade prontamente aquele preso. E quando chegava o alvará de soltura, já estava a família do preso lá, era um inocente, foi liberto, chegou um alvará de soltura. Nesta manhã de domingo, poderoso é o Senhor de soltar alguém da prisão. O Senhor solta da prisão, desamarra, desengessa. A palavra de Deus é poderosa. Irmão, eles foram para Bereia. Pense que lá em Bereia ficaram escondidos? Não, foram para a sinagoga dos judeus e também anunciaram a palavra, anunciaram Jesus Cristo, anunciaram, aleluia, o plano de salvação que havia através do Senhor Jesus. E interessante que lá em Bereia, de maneira diferente, todos receberam de bom grado a palavra anunciada, a palavra pregada, todos estavam sedentos. E diz aqui, e isto é muito importante, que eles ouviam a palavra, e vejam que é a sinceridade de coração, o medo de errar na presença de Deus. Tudo que Deus colocava na boca do apóstolo Paulo, aqueles que estavam na igreja em Bereia abriram as escrituras para conferir se a pregação do apóstolo tinha fundamento. Irmão, como é importante o povo estar calçado pela palavra. Ele não se engana, ele não se deixa levar por vozes estranhas. Não, é a palavra de Deus na minha vida, e a palavra vai criar coisas novas nesta manhã. Aleluia! Ali todos foram, aleluia, evangelizados, todos receberam a palavra e alguns creram. Ele diz aqui, dentre os que creram, as mulheres nobres também de Bereia creram na pregação do apóstolo. Podemos entender que ali o Senhor fez uma linda obra. Irmão e irmã, o Senhor, Ele está trabalhando. Força, servo de Deus, força, serva de Deus. Seja um homem determinado na fé, ore mais, busque mais, consagra-te na presença de Deus, porque tem novidades aí chegando. O Senhor vai fazer obra grande na tua vida. Nós estamos vivendo agora, nesses dias, uma dispensação espiritual. O Senhor está fazendo um renovo na igreja, está derramando os seus dons no nosso meio. E o Senhor hoje marcou um encontro com a tua alma, para você ouvir a palavra, e a palavra produzirá um efeito na tua vida, que vai repercutir nas pessoas que estão à tua volta. Aleluia, algo vai mudar. A força, o encorajamento da palavra vai tomar o teu corpo, vai tomar os teus sentidos. E você que estava na iminência, aleluia, de cair, de sofrer uma derrota, aleluia, vai sair daqui nesta manhã de cabeça erguida. Você que está ouvindo online a palavra, não importa o lugar, pode ser que alguns estejam até ouvindo no trabalho, num hospital, aleluia, em algum lugar difícil, aleluia, de acessar, mas a palavra está chegando lá, a palavra está atravessando, aleluia, os continentes, a palavra surtirá um efeito. Irmão, vejam como a ação se repete. O Senhor abençoa, o Senhor prospera, e do outro lado o adversário se levanta. Da mesma forma que aconteceu em Tessalônica, alguns judeus rebeldes, daqueles que estavam em Tessalônica, foram lá para Bereia, para promover
bagunça, desordem, são as armas do inimigo. Não se intimide com essas armas, não se intimide com ameaças, não se intimide com bagunça. O Senhor te fará um homem e uma mulher centrada na palavra. Pode ser que a temperatura esteja elevada, espiritualmente falando. Você não vai perder o equilíbrio, a serenidade. Deus vai controlar os teus nervos, Deus vai controlar o teu instinto. A tua natureza humana está sob o domínio de Deus. Essa é a palavra que Deus nos envia. Deus seja louvado. Agora virá à frente o servo de Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor. Juntos vamos agradecer a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Pai nosso, que estás nos céus, na terra, e por misericórdia dentro dos nossos corações, graças te damos, porque na manhã deste dia, Tu tem preparado este santo culto para a honra, louvor e glória a Teu santo e bendito nome, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra e de todo louvor. Graças te damos pelos hinos que foram cantados, graças te damos, Pai, acima de tudo, pela Tua santa e bendita palavra. Permita, Deus, que esta palavra possa ter livre curso na nossa vida. E Tu nos tem ensinado, Tu nos tem ademoestado, Senhor. Dá para nós força, sabedoria, para que jamais venhamos errar ou tropeçar nesta graça santa. E jamais que o nosso nome venha a ser riscado no Teu livro, porque ainda nesta manhã Tu falaste que Tu escreveste nossos nomes no livro da vida. Pai Santo Justo, abençoa esta querida irmandade, que com amor, com carinho tem Te louvado, não só os que aqui presentes, mas todos que estão neste momento conectados nesta mesma comunhão. Pai, em nome de Jesus, essas bênçãos e graça nós Te pedimos e Te agradecemos, e a Ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Podemos chamar o hino? 275. 375. Antes da introdução, houve uma mudança, agora recentemente, na dinâmica do culto online. Então, na quarta-feira já foi passada a informação, não é? Antes, a Irmandade, no término do culto, permanecia sentada até que fosse encerrado o hino da despedida, por causa da transmissão. Agora, o servo de Deus, nós vamos cantar este hino, o servo de Deus que está na presidência, quando encerrar o culto, já simultaneamente a transmissão vai se encerrar. É isto? O hino vai ser cantado
vai ser tocado aqui com os músicos, o hino da despedida. A única coisa é que não vai ser transmitido. E a Irmandade pode sair. A Irmandade não precisa aguardar até o término do hino. Aqueles que quiserem ficar, não existe mal algum, mas é só essa mudança que houve. O culto encerrando, se encerra também a transmissão. Pode dar a introdução. Que a santa paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e os conselhos da sua palavra permaneçam dentro dos nossos corações. Amém.